Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graça e paz para você, graça e paz para nós, graça e paz para todos aqueles que são da graça de Deus, que estão entendendo a graça de Deus, aqueles que começam a mudar verdadeiramente o seu raciocínio com respeito à graça de Deus. Muito obrigado por você, meu querido, que tem feito o trabalho no nosso canal, você tem divulgado, você que tem se inscrito em nosso canal. Na verdade, toda vez que eu menciono você, eu me tenho uma satisfação muito grande. Quando você se inscreve no nosso canal, é porque verdadeiramente você gostou do canal. Então você compartilha mais e mais esse canal, compartilhe. Você também deixe os seus likes, que é muito importante. E você sempre, quando ativar o sininho, ative o sininho de todos, tá bom, meu querido? Deixe os seus comentários, tá bom? Graças a Deus, eu estou alegre, estou feliz, porque a graça de Deus ela tem se manifestado de uma forma muito importante. E as pessoas que realmente que têm interesse ou que têm demonstrado interesse para aprender sobre a graça de Deus, estão realmente aprendendo. Meus queridos, hoje eu quero deixar Eclesiastes capítulo 1, a partir do versículo 4. Na verdade, eu vou ler 1 até o 4, tá bom? Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 ao 4. Palavras do pregador, filho de Davi. Todo mundo sabe que é Salomão. Rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o seu giro, loop, para o norte e continuamente vai girando o vento e volta fazendo os mesmos circuitos. Meu querido, hoje é mais uma reflexão do que umas referências bíblicas. Nós respeitamos todos os estudantes da Bíblia, todos, teólogos, professores, das mais variadas formações, pastores, ensinadores, do sistema ou não. Uma coisa nós temos que aprender, e a gente não pode negar isso. O corpo que eu tenho e que você tem não é da minha conta, o seu corpo. Você usa ele e faz dele o que você quiser, o corpo físico. Agora, e o seu espírito? Será que a sua carne, a sua mente, tudo que você decide para você, a forma que você fala, as suas ações, o seu modo de pensar, o seu modo de agir no corpo físico, será que realmente está condizente com aquilo que o Espírito realmente fala em você? Preste atenção. Uma geração vai e outra geração vem. Mas a terra, ela continua para sempre, ou ela permanece para sempre.
Se tem uma coisa que tem me preocupado como ensinador da graça, parece uma coisa simples, mas não é. Quando os nossos pais nos colocaram no colégio para aprender as primeiras letras da nossa língua portuguesa, a nossa língua portuguesa, ela é tão rica que existe mais de 300 mil palavras na língua portuguesa. Enquanto na língua hebraica, por exemplo, só existe entre 7 mil e 8 mil palavras. Então, quando a gente entra no colégio para aprender as primeiras letras da nossa língua portuguesa, as primeiras coisas que os professores nos ensinam é a gente respeitar o vernáculo da língua portuguesa. E por que dentro das chamadas igrejas, os professores de escolas dominicais, os líderes religiosos, pastores, quando eles ensinam a Bíblia, ou quando eles leem a Bíblia, dos mais variados assuntos que se trata da Bíblia, por que não é levado em conta, em consideração, essa coisa de a gente estudar um texto, uma passagem, e não respeitar as conjugações verbais? Não é o meu intuito aqui, neste vídeo, dar aula de português, de conjugação verbal. Não é a minha intenção aqui dar exemplos do vernáculo da nossa língua portuguesa. Mas é muito importante o que eu vou falar aqui. Uma geração vai e outra geração vem. Mas a terra, ela continua, ela permanece para sempre. Até hoje, eu tenho uma preocupação, desde que eu era criança, que eu nasci na religião, foi me ensinado na religião, nos templos evangélicos, que um dia Jesus iria arrebatar a sua igreja. Mas essa conversa, ela não tem 50 anos. Ela não tem 100 anos. Ela não tem 30 anos. Essa conversa, ela já tem mais de 2000 anos. E onde que está o problema? O problema está em as pessoas não ter entendimento para conseguir saber o que é o significado das palavras mencionadas por Jesus, pelos profetas primeiro, depois por Jesus, pelos discípulos, pelos apóstolos
e por todos aqueles que falaram sobre o assunto de arrebatamento. Então, a conjugação dos verbos do português é muito importante a gente entender para que nós venhamos a fazer uma interpretação bíblica com responsabilidade. Às vezes o professor da escola dominical, ele é um cara formado. Pode ser um advogado, pode ser um empresário, mas pode ser também um leigo. Poder? Pode. Mas também esse professor, ele deveria respeitar as conjugações verbais da nossa língua quando ele dá uma aula para a pessoa que está ouvindo ele. Então, pessoas verbais na nossa língua portuguesa, que também é chamado de pessoas gramaticais ou pessoas do discurso, indicam a posição de uma pessoa na comunicação. É um exemplo de pessoas verbais, também chamado de pessoas gramaticais. A primeira pessoa indica quem fala. Por exemplo, eu, nós. A segunda pessoa indica com quem se fala. Isso é conjugação dos verbos da língua portuguesa. A segunda pessoa indica com quem se fala. Por exemplo, tu, vós. A primeira pessoa indica quem fala. Eu, nós. A terceira pessoa indica de quem se fala. Exemplo, ele e eles. Então, quando a gente estuda a Bíblia com responsabilidade, a gente leva em consideração e respeita as conjugações do verbo da língua portuguesa. Um exemplo típico de pessoas verbais. Quando eu falo assim, eu gosto de sorvete. Eu gosto de sorvete, o exemplo é quem fala. Quem está falando que gosta de sorvete não é ele, não é vós, é eu. Eu gosto de sorvete. Se eu falar, tu gostas de sorvete, indica com quem se fala. Tu gosta de sorvete. Esses exemplos de pessoas verbais, a gente tem que levar em consideração na pessoa de Jesus, na pessoa dos discípulos e na pessoa dos apóstolos. Quem fala? Com quem se fala? Então, as pessoas, meus queridos, do verbo, variam em números, havendo 3 pessoas. Pode ser do singular ou pode ser do plural.
Eu, tu, ele. Essas três pessoas do singular. E as três pessoas do plural? Nós, vós e eles. Então a primeira pessoa do singular indica que existe um emissor. Quando você lê uma passagem, Jesus falando, eu, porém, vos digo. Ele está usando a primeira pessoa do singular, eu, e a segunda pessoa do plural, vos digo. Eu posso dizer assim, eu digo a vocês. Quando você começa a aprender isso e a colocar em consideração, respeitar a leitura bíblica para você, ela começa a ter um patamar diferente. A segunda pessoa do plural, no singular, que é tu, indica que existe um ouvinte. Quando Jesus fala, tu o disseste, Jesus está falando, você, é a você que eu estou falando. A terceira pessoa do singular, que é ele, indica que existe uma pessoa no assunto. Então, se você começar, sabe por que eu estou fazendo isso aqui? É porque o que existe de pessoas leigos, biblicamente falando, que não entende as revelações da graça, mas que estão criticando de uma maneira mais prejudicial, de uma maneira esquisita, de uma maneira prepotente, que estão criticando os ensinadores da graça, sem nem mesmo entender o vernáculo da nossa língua, ao qual nós lemos e estudamos na Bíblia. Eles nem mesmos respeitam isso e estão criticando. Então, a primeira pessoa do plural, que é nós, o verbo nós, quando a gente pronuncia o verbo nós, indica que existe mais do que um emissor. Então, quando eu pronuncio, nós estamos dizendo, nós falamos. Quando Paulo diz, na verdade, nem todos dormiremos, mas nós seremos arrebatados. Ele está falando que ele e todo o grupo que está ouvindo. Quando a samaritana fala assim, vocês que são judeus, vocês adoram no templo. Nós, os samaritanos, adoramos neste monte, que foi ensinado assim. Então, falando, nós, ela está se incluindo. Ela está dizendo, ela e os outros samaritanos. Então, a primeira pessoa do plural, nós, indica que existe mais do que um emissor.
segunda pessoa do plural, que é o verbo vós, indica que existe mais do que um ouvinte. Quando Jesus fala assim: eis que eu digo a vós, existe muitos judeus ouvindo aquela palavra. Vós é a segunda pessoa do plural e indica que existe mais de um ouvinte ali. A terceira pessoa do plural, que é eles, indica que existe mais de uma pessoa assunto. Então, as pessoas verbais são tradicionalmente, meus queridos, representados pelos pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Agora, esses pronomes pessoais retos podem também ser indicados pelas desinências verbais, que vai depender da indicação pelo uso do pronome pessoal. Tipo, se eu citar: ontem eu almocei muito cedo. Ontem tu almoçaste muito cedo. Ontem nós almoçamos muito cedo. Então, eu, tu e nós. Agora, essa indicação, ou a indicação, apenas pela desinência verbal, por exemplo, ontem almocei muito cedo, ontem almoçaste muito cedo, ontem almoçamos muito cedo. Então, por que a minha pergunta? A maioria dos críticos que estão criticando a graça de Deus, se você fizer uma pergunta a ele, para ele citar uma conjugação verbal daquilo que ele leu, ele não sabe responder. Porque geralmente, quando você lê um texto na Bíblia, que você entende a revelação, a interpretação, porque você respeitou as conjugações verbais, você está fazendo certo. Quando Salomão escreveu Eclesiastes 1:4, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra, ela permanece para sempre. Então, quando você vê esse caso especial, que é o pronome de tratamento informal, que se refere à segunda pessoa da gramática, podendo ser substituído pelo pronome pessoal, tu. Agora, contudo, meus queridos, faz uma concordância com a terceira pessoa da gramática. Eu vou usar um verbo aqui, você, por exemplo. Eu vou usar uma frase. Você quer vir comigo? Agora, olha bem. Você quer vir comigo? E a outra frase, usando o mesmo verbo você. A primeira frase eu usei você. Você quer vir comigo? Agora olha como muda se eu mudar o sentido de você.
O que você acha desse vestido? Olha como é que muda a forma gramatical. Então, as pessoas verbais e os pronomes, além dos verbos, os pronomes também, eles se flexionam em pessoa. Você quer vir comigo? O que você acha desse vestido? Uma geração vai. Quem é o sujeito aqui? Geração. O que é a geração? Geração é tudo o que existe de pessoas que estão vivendo um momento. Você, por exemplo, viveu no momento em que Cristo viveu? Não. Você viveu no momento em que Noé viveu? Não. Você viveu no momento em que Adão viveu? Não. Você viveu no momento em que os apóstolos viveram? Não. Você viveu no momento em que os discípulos viveram? Não. Você viveu no momento em que o Império Romano estava no auge? Não. Então os verbos, os pronomes, eles também, meus queridos, se flexionam em pessoas. Uma geração vai, um grupo de pessoas vai, outro grupo de pessoas vem. Mas a terra, olha agora, terra, esse pronome, se ele vai passar ou ele vai deixar de existir. Uma geração vai, passou, outra geração vem. Quando uma geração acaba, começa outra. As gerações, elas passam, elas mudam, mas este pronome possessivo, terra, não tem fim. Não acaba, não termina. Então, os pronomes possessivos, a primeira pessoa do singular, eu, meu, minha, meus, minhas. Esses são os pronomes possessivos. A segunda pessoa do singular, tu, teu, tua, teus, suas. E a terceira pessoa do singular, ele, ela, seu, sua, seus e suas. Então, a primeira pessoa do plural, que é nós, nossa, nossas, nossas. A segunda do plural, que é vós, que é vosso. Isso são pronomes possessivos. A primeira é nós. Agora, os possessivos são nossa, nosso, nossas, nossos. A segunda pessoa do plural
é vós. Agora, o pronome possessivo é vosso, vossa, vossos, vossas. A terceira pessoa do plural é eles, mas os pronomes possessivos é seu, sua, seus, suas. Então, meu querido, quando você estuda a Bíblia com responsabilidade, você respeita isso. Agora nós entendemos que tem uma grande parcela, talvez a maioria dos cristãos, talvez nunca ouviram falar nisso aqui. Isso aqui, meus queridos, talvez seja o caminho mais curto para você entender a linguagem da Bíblia. Você sabia que a Bíblia, ela não foi escrita só em uma linguagem? A Bíblia, ela foi escrita em 3 linguagens: literal, figurada e comparativa. Literal, figurada e comparativa. Onde que está uma das passagens figuradas? Quando Jesus diz: este cálice e este pão é o meu corpo, que é o verbo ali, o tempo verbal, era o tempo presente que ele estava ali. Antes da morte e ressurreição e antes do juízo. A Páscoa judaica representava o corpo de Cristo. Representava, porque aquela linguagem era representativa. Beleza. Então, depois que Cristo morre e ressuscita, aquela velha simbologia que era o pão e o cálice, que representava o corpo de Cristo, antes dele ir para a cruz, representava. Quando ele foi para a cruz, morre e ressuscita, quando ele volta para a eternidade, o corpo de Cristo deixou de ser o pão e o vinho, deixou de ser uma representação, uma figura. O corpo de Cristo, então, passa a ser representado pela igreja, pelo povo. Colossenses 1, 18 e Colossenses 1 e 24. Vamos ver se você dá para entender isso aqui. Colossenses 1, 18. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. O corpo é a igreja. E é o princípio, quer dizer, a primazia, o rosh, cabeça. O primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar ou preeminência. Agora preste atenção no versículo 24, do capítulo 1 de Colossenses. Agora, Paulo está dizendo, agora me regozijo no que padeço por vós. É a segunda pessoa do plural. Vós indica que existe mais de um ouvinte ouvindo Paulo. E na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo,
pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja, ela era representada pelo corpo de Cristo, mas aquele corpo não tinha sido levado à cruz, não tinha ido à cruz e nem tinha ressuscitado. Então, enquanto aquilo não acontecia, quando Jesus deu o pão, o vinho, carne, porque Páscoa judaica tinha pão sem fermento, tinha vinho, ervas amargas, tinha cordeiro morto, tinha um ritual, sangue, mas a igreja evangélica, ela continua dando pão e vinho para os crentes e dizendo que aquilo ali ainda é a representação do corpo de Cristo. Tá, mas no dia seguinte, que você participa do corpo, que você diz que é o corpo de Cristo, você come o pão e come um pedacinho de pão e toma um cálice de vinho. No outro dia seguinte, vai para onde? Você sabe para onde vai? Para a fossa, vai para a rede de esgoto, vai para o pinicão. Por isso, meus queridos, que o corpo de Cristo não pode ser representado mais pelo um cálice de vinho, nem pelo um pedaço de pão. Porque 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios também capítulo 6, fala que o corpo de Cristo é eu e é você. Não é mais um pedaço de pão e nem um cálice de vinho. Então, meu querido, os pronomes demonstrativos que a gente respeita dentro do vernáculo da língua portuguesa, os pronomes que demonstram ou são demonstrativos, a primeira pessoa este, esta, estas, isto. A segunda pessoa, isso aqui é pronome demonstrativos. Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. A terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Então, se você não observar, quando você estuda a Bíblia, se você não parar para pensar e respeitar, você tem que parar de criticar as pessoas. Quando nós estudamos a Bíblia para tentar botar na cabeça das pessoas que somente ler a Bíblia não faz de você um entendedor da palavra. O que o sistema prega com relação às profecias é um pretérito imperfeito. Por quê? Vamos observar. Eu vou ler um versículo aqui e usar como exemplo. Eu sei que é Mateus capítulo 16. Eu vou dar um exemplo do que é um pretérito imperfeito. Mateus 16, versículo 28. Em verdade, eu vos. O que é vos? Segunda pessoa do plural. O que é a segunda pessoa do plural? Indica que existe mais de um ouvinte. Em verdade, eu vos. Jesus está dizendo a uma plateia, aos judeus, aos discípulos, à multidão que está ali. Isso que indica a segunda pessoa do plural. Em verdade, eu vos digo, alguns do que aqui estão.
Qual é a colocação verbal, do tempo verbal dessa oração aqui? Alguns do que aqui estão era o tempo presente ali, naquele dia, naquele momento, naqueles minutos que Jesus estava conversando com o povo. Em verdade vos digo que alguns do que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Mas qual é o problema, então, de muitos crentes que criticam os ensinadores da graça, a mensagem da graça? Qual é o problema deles? É que eles não entendem nem a língua que falam, e ainda querem criticar aqueles que se esforçam para tirar as pessoas do erro. O sistema sempre pregou e sempre vai continuar pregando um pretérito imperfeito. E o que é um pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito do indicativo se refere a um fato ocorrido no passado, preste atenção, ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado, expressando, assim, uma ideia de continuação ou uma ideia de continuidade e de duração no tempo. Isso que é um pretérito imperfeito. Tudo que o sistema lê na Bíblia, eles fazem uma interpretação futurista, que vai acontecer num tempo incerto. Isso é que o sistema ensina, um pretérito imperfeito. E o que os ensinadores da graça estão fazendo no mundo inteiro? Nós estamos ensinando as pessoas a entender e a respeitar as colocações, as concordâncias verbais, os tempos verbais. Por isso nós pregamos o pretérito perfeito da nossa língua portuguesa. O que é então, Alberto, o pretérito perfeito? É um tempo verbal do modo indicativo, um verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Ele indica, meus queridos, que a ação verbal aconteceu num determinado momento do passado, tendo o seu início e o seu fim também no passado. Vou dar um exemplo aqui, bem característico para você. Qual é a frase que eu vou usar aqui? Vamos... Esse texto aqui, que eu li, por exemplo, na verdade eu vos digo, alguns de vocês que aqui estão não vão provar a morte sem que antes veja o Filho do Homem no seu reino. Isso aqui é um pretérito perfeito. Mas para você entender, isso aqui aconteceu ou vai acontecer? Claro que todo mundo responderia, isso aqui já aconteceu. Então, isso é um pretérito perfeito. Mas eu posso falar assim, ontem eu visitei os meus parentes lá na roça. Um exemplo do que é um pretérito perfeito. Ontem eu visitei meus parentes lá na roça. É um exemplo. Então, quando Jesus falou que quando acontecesse o reino dele, os discípulos, alguns iam estar vivos para ver aquele momento acontecendo. O problema é que muitos crentes não entendem
que a vinda do Filho do Homem não era uma manifestação literal, uma presença literal. Manifestação é uma coisa, presença literal é outra coisa. Então, meus queridos, o sujeito dessa frase que eu mencionei ontem, eu visitei os meus parentes lá na roça. Esse exemplo de pretérito perfeito, ele tem um sujeito. O sujeito é alguém ou algo de quem ou que se fala. Então, ele é facilmente identificado na oração que você fala ou você faz. Então, através da utilização do método de pergunta, por exemplo, você identifica o sujeito. Por exemplo, se eu falar assim, o ajudante da loja correu muito com o veículo. Quem é o sujeito nessa frase? Vou repetir. O ajudante da loja correu muito com o seu veículo. Quem é o sujeito? O ajudante da loja. Claro. Quando Jesus fala assim, em verdade eu vos digo que alguns do que aqui estão quem é o sujeito aqui? Quem? Então é isso que as pessoas têm que aprender. Do contrário, você sempre vai ficar com a sua mente igual cego em tiroteio. Aprenda a Bíblia, meus queridos. Os futuristas, eles não querem que você entenda nem a sua própria língua. Porque quando você entender a sua própria língua, você vai começar a fazer uma leitura bíblica com responsabilidade. Aí você vai começar a entender o que é uma conjugação verbal, o que é um pretérito imperfeito, o que é um pretérito perfeito, o que é uma concordância verbal, o que é uma flexão verbal, o que é uma concordância verbal nominal. Você vai começar a entender o que é uma conjugação de verbos com pronomes. Você vai entender o que é verbos no imperativo. Vai entender o que é uma concordância do verbo ser. Você vai entender que os verbos que não se conjugam no imperativo, quais são os verbos que não se conjugam no imperativo. Você vai entender sobre classificação de verbos. Você vai entender sobre os verbos impessoais. Você vai entender o que é um verbo. Então, meu querido, o pretérito perfeito simples expressa um fato ocorrido num momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado na época que começou. O dilúvio, ele teve início e teve fim naquela era. O que a religião faz com a manifestação do Filho do Homem? Você vai entender direitinho. É a mesma coisa que dizer que Noé começou a construir a arca há 4.000 anos atrás e não terminou ainda. E ainda continua construindo a arca que a gente não sabe quando que vai terminar para vir o dilúvio. A mesma coisa o sistema religioso está fazendo com a suposta vinda do Senhor fisicamente para buscar a igreja. Se eu te dizer que Noé ainda está construindo a arca e não terminou, você não vai acreditar. Claro que não. Porque você vai acreditar que aquilo lá é um pretérito perfeito. Começou e terminou naquela época. Mas então por que você não acredita que a manifestação do Filho do Homem, ela começou, mas não terminou?
Por que você acredita que Jesus prometeu de que a manifestação do homem iria acontecer? Por que você acredita que não aconteceu? Sendo que a própria Bíblia, no livro de Apocalipse, está escrito que a manifestação, o juízo que era para a nação de Israel já aconteceu. Então o pretérito perfeito, ele expressa um fato, meu querido, que ocorreu naquele momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado. Agora, o pretérito imperfeito expressa um fato que teve início no passado e que pode se prolongar até o momento atual. Mas isso é um engodo, isso é um engano. Isso é mentira. Deixa eu te perguntar. Fazer uma pergunta para você. Você tem que acreditar. Você que acredita num pretérito imperfeito, eu vou ler uma passagem para você. Então você tem que concordar com isso aqui, que isso aqui não aconteceu. Isaías 9:6, a partir de 6. Porque um menino nos nasceu. Isso aqui, ó, quando Isaías escreveu, já tinha acontecido? Não. Não. Então isso aqui, um menino nos nasceu, está na colocação do tempo verbal presente. Mas tinha acontecido? Não. Então isso aqui era um pretérito imperfeito. Isso aqui sim. Porque aqui está tendo uma prenúncia de um nascimento de alguém. Mas na concepção de Isaías, esse pretérito imperfeito, para ele já tinha acontecido, porque era certo que ia acontecer. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado, quer dizer, todo o poder está sobre os seus ombros. O seu nome agora será. Por que nos nasceu está no presente e será está no futuro? Por quê? Você viu como é que a própria Bíblia, se você não entender nem da sua língua portuguesa, você se enrola? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão a justiça. Você está vendo o que é reino de Deus aqui, meu filho? É você manifestar a justiça de Deus. É você colocar para fora a justiça de Deus. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Só não acredita quem não quer. Só se confunde com a Bíblia quem não quer. Quem quer. Querido, muito obrigado. Eu falei isso aqui, sabe para quê? Porque eu tenho visto a necessidade para ver se esse povo para um pouquinho para pensar e comece a pelo menos fazer uma pesquisa e filtrar o que os ensinadores da graça no Brasil e no mundo estão falando. Antes de você criticar, procure entender pelo menos um pouco da sua língua. Nós também, nós não somos teólogos de carteirinha não, querido. A única coisa que a gente faz
é abrir o nosso entendimento para que Deus mostre e fale a verdade para nós. E isso ele tem feito. É só ser humilde. É só ser capaz de abrir a mente e o coração para entender só isso. Antes de você criticar, procure pelo menos ser humilde. O problema é que você foi robotizado. Foi feita uma lavagem cerebral em você. Você não entende nem isso aqui, ó, às vezes. E você quer te criticar quem entende. Ou pelo menos quem que está procurando entender. Querido, graça e paz. Fique com Deus, fique na paz. E espero que tenha esclarecido muita coisa que você não entendia sobre, principalmente a nossa língua, que é uma das mais lindas do mundo, e também, aqui ó, a palavra de Deus. Graça e paz a todos. Graças a Deus. Amém.